Não adianta reclamar depois que a ação da Vale subir, tá? A gente já teve mais uma oportunidade essa semana para quem queria comprar ação barato, tá? E a gente vai continuar testando essa região o tempo que for necessário, mas enquanto a gente estiver acima desse retângulo vermelho, eu só vejo oportunidades para quem quer investir no longo prazo nas ações da Vale. E eu vou mostrar para vocês de novo porque que é uma ótima região para fazer aportes e não faz sentido nenhum ficar com medo nesses patamares, tá? Porque a gente tem uma das melhores regiões possíveis e a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise da Vale. Então, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendências, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. Vamos ver tudo que o gráfico está nos mostrando na ação da Vale, porque, de novo, a gente testou a região de fundo. De novo, outra oportunidade muito boa para quem queria comprar ação. Lembrando que enquanto a gente estiver acima desses R$ 55, na minha estratégia não faz sentido nenhum ficar preocupado, tá? Inclusive, cada toque nessa região aqui eram oportunidades para quem estava pensando em comprar no longo prazo, tá? Mas vamos ver tudo detalhado no vídeo de hoje. Também notícias, minério de ferro, fundamentos, vídeo completo para vocês, tá? Antes da gente continuar, não esqueça também de se inscrever no nosso canal de criptomoedas, no primeiro no comentário e fixado, tá? E no final do vídeo, dá aquela força bacana pra gente chegar nos 1.000 inscritos lá também. E como sempre, vai ficar mais duas análises aí pra vocês darem uma olhada. Tem muita oportunidade, muita ação barata ainda na bolsa, mas daqui a pouco vai ser tarde demais. Tá? Então não esqueçam. E também não esqueça o nosso curso aí, para quem quer aprender a identificar esses locais importantes do gráfico, parar de ficar comprando na hora errada e perder dinheiro na bolsa. Aproveitem, o nosso conteúdo é focado para quem gosta de longo prazo, tá? Com promoção aí do mês da independência. Aproveitem, só até o final desse mês vocês ganham acesso à nossa comunidade no Telegram vitalício, tá? Então aproveitem que é só esse mês, tá? Então vamos lá, gráfico semanal da Vale. Só batendo o olho aqui a gente já vê como essa região é importante, tá? R$ 55, 2, 3 toques, tá? A gente nunca perdeu essa região aqui depois desse falso rompimento aqui de fundo, tá? Esse fundo aqui para mim não é um fundo confiável, o fundo verdadeiro da ação tá aqui, o maior volume de negociação tá aqui, então tudo nos mostra que se a gente perder essa região, aí sim a nossa análise vai para o brejo e aí cai tudo e beleza, vida que segue, tá? Mas enquanto a gente estiver acima dessa região, não faz sentido, na minha visão, não comprar, tá? A gente tem um stop agora um pouquinho mais claro, 7%, mas para quem estava atento aqui no canal, essa região aqui, ó, dos 56, aqui R$ 57, a gente vê que é um stop de 3,72%, tá? Para quem trabalha aí realmente com regiões de stop, tá? Então era um risco-retorno muito interessante. Ainda continua, né? Porque na minha visão a ação da Vale ainda tá barata, principalmente se a nossa análise do minério de ferro se concretizar. Então eu só vejo aqui oportunidades acima desse 55. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Eu sei que já veio gente nos comentários que dizendo: "Ah, eu falo isso há sei lá eu quantas semanas", enquanto a análise estiver válida, enquanto a ação estiver andando de maneira lateral, basicamente é só o que dá para fazer, tá? Então eu ainda acredito no potencial de valorização aqui das ações da Vale. Tá passando no gráfico diário, ó, a gente vê que a gente fechou aquele gap lá embaixo. Eu não confio muito em ilhas de reversão, tá? Não é uma indicação que eu use muito. E a gente realmente veio fechar esse gap. Deixamos mais outro gap, a gente vê que a ação tá deixando muito gap, tinha uns 2 gaps em aberto aqui, tem um agora aqui embaixo, tá? Então realmente tá tendo muita briga aqui nessa região, tá? Que cada vez mais valida justamente essa zona como importante. E qualquer definição de tendência e da ação da Vale vai passar por essa região, tá? Seja perdendo ela ou finalmente conseguindo romper. Mas a gente já vê que a gente tá de novo acima de 58, mais um gatilho aqui para mim. Então a gente teve dois gatilhos, ó, essas duas linhas vermelhas, são dois gatilhos aqui de compra pela minha estratégia, tá? E agora a gente segue com a tendência ainda de alta, de olho aqui no rompimento dessas próximas regiões para fechar pelo menos o nosso gap lá no 70, tá? Tudo que a gente vai projetar isso agora. Só vou deixar aqui como sempre o lembrete para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar um like, deixar um comentário, me ajuda a chegar aos 10.000 inscritos até o final do ano, tá? Confira se estão inscritos também. Digam aí se vocês já compraram, ainda vão comprar.
pode ser que ainda dê tempo, tá? A ação tá muito boa, tá dando bons sinais de fundo. Então a gente tem uma boa expectativa aí de recuperação a partir de agora. E também vai ficar nossa área de membros aí para vocês darem aquela olhada, beleza? Então vamos lá. O que que a gente projeta a partir de agora então? Primeiro de tudo, a gente precisa sair dessa região da projeção desse pivô, tá? Então tudo continua dependendo, vou deixar até esse retângulo desenhado aqui, tá? E vou apagar isso aqui, porque a gente precisa sair dessa zona dos R$ 60. A gente saindo dessa zona de R$ 60, eu acredito aí que a gente deve dar uma boa andada. Se a gente for olhar aqui, ó, no gráfico semanal, olha como essa região é importante, ó, é o limite aqui dessa zona de acumulação. Então a gente tem que ficar atento no que vai acontecer, porque a gente saindo dela, a gente abre espaço para pelo menos fechar o gap lá no 70. Isso aqui dá uma alta aí de quase 20%, que para ação da Vale é muito importante e muito interessante, tá? Fico bem confiante, pelo menos se fechar esse cenário. Mas a gente pode estar construindo justamente um grande pivô aqui no semanal, que vai levar a gente lá para casa dos 83, onde a gente testaria todos esses topos aqui. Tá? E pelo preço de hoje, a gente está falando de uma potencial alta de 40%. Então é bastante coisa aí para uma ação como a da Vale, que não tem lá muita volatilidade. Tá? Mas continuo achando uma ótima oportunidade, continuo achando que ela tá barata. E de novo, acima dos 55 eu só vejo cenário de alta, não importa quanto tempo demore. Afinal, o propósito aqui é sempre a análise de longo prazo, tá? Passando pro minério de ferro, tá? A gente tem um cenário também bem interessante e decisivo, porque a gente precisa sair dessa região aqui, ó. Olha como a gente tem um fundo muito importante nos $90. Olha como essa região é importante, a gente tem inúmeros toques aqui nessa região. A gente teve um falso rompimento e agora a gente veio testar justamente esses $90 aqui. Tá? Então, a partir dessa região, a gente tem que reverter. Se a gente reverter, a gente já consegue projetar os bem interessantes aqui de $100, depois 150 e por último, mais otimista lá, $200. Claro que tudo vai depender do que vai acontecer aqui ainda. A gente ainda não teve essa confirmação. O ideal seria pelo menos a gente voltar para cima desse fundo anterior. Já seria aqui uma indicação bem relevante, interessante. E aí a gente poderia abrir espaço para essa recuperação que levaria junto todas as ações do setor. Tá? Então vamos ficar bem atentos aqui no minério de ferro nessas próximas semanas. A gente vai conseguir formar um fundo aqui e recuperar. Por enquanto, o meu viés ainda é bem positivo. Na parte de notícias, tivemos uma nova atualização aí com relação ao acordo final de reparação aí da Vale sobre Mariana, né, que provavelmente vai sair em outubro. Tem um potencial aí de um acordo de até 100 bilhões. Então a gente vai, claro, ter que esperar sair oficialmente o fim dessa novela e a gente vê quanto tempo faz que já tá nesse assunto. Pode ser que finalmente aí em outubro a gente venha a ter o resultado, pelo menos é esse aí a expectativa, tá? E aí finalmente botar essa multa, seja do valor que for, já dentro da programação aí da Vale também tira uma sombra que fica sem um valor determinado, tá? Então, por enquanto, a previsão é que finalmente saia esse resultado aí, esse acordo em outubro. Na parte de fundamentos, vamos lá, preço valor patrimonial, a gente está aí praticamente no nosso preço médio, tá? A gente teve uma alta muito forte até 2020, agora a gente teve uma correção aqui, ó, a gente está na média desse indicador, que é por volta de 1,5, então dá espaço sim para dar uma trabalhada aqui nessa região, vamos ver como é que vai fechar esse ano, mas por enquanto, ó, tá bem interessante pelos meus patamares aqui, pelos padrões que eu utilizo. 1,53 não tá esticado, não tá distorcido para cima, então oportunidade boa. Na parte do preço sobre o lucro, uma coisa muito estável, né? Não tem muito aí o que falar. A gente tem ficado nessa volta entre 5 e 8, às vezes sai um pouquinho da média, mas tudo dentro dessa margem. Então mostra aí um pouquinho menos de espaço para trabalhar. Na parte dos dividendos, uma boa alta esse ano. E se o minério realmente recuperar, a gente deve ter uma alta ainda maior no ano que vem. Então eu ficaria aí bem atento quanto aos dividendos que podem dar uma melhorada boa. Tá? Na margem EBITDA, estamos na média.
Então, com um viés ainda um pouco negativo, né, porque a gente está em queda nos últimos 3 anos, mas já voltando para dentro da média do mercado aqui, que é 38,79%, tá. Na parte do ROI, a gente também está bem estacionado aqui na média, já só com um viés um pouco mais positivo, tá. Então tá bem interessante. E na parte dos lucros, claro, nos últimos 3 anos, a queda do minério, tá, mas ainda acredito muito que a gente vai ver o fundo aí nesses $90. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras 2 análises que estão aparecendo aí acima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!